E aí pessoal, tudo bem? Estão gostando do curso? Espero que sim. Vamos falar sobre reprodução. Esse primeiro vídeo é uma introdução à reprodução. Eu vou falar como que funciona a reprodução, né? Vou explicar para vocês entenderem quais os fatores principais para que ocorra uma reprodução entre pássaros, tá certo? E vamos explanar nesse vídeo aqui. Bom pessoal, todos os pássaros eles reproduzem, todas as espécies. Porém, existe uma temporada e existe um rito de acasalamento para que essa reprodução ocorra, certo? Lá na natureza, eles andam em bandos fora da reprodução. No período de reprodução é começado os ritos de acasalamento. Então, os machos, eles fazem alguns ritos dependendo da espécie. Cada espécie tem o seu tipo de rito, como o famoso Tangará tem a dança do acasalamento Tangará. Quem não viu, assiste depois, que é muito bonito de se ver, tá certo? Onde a fêmea escolhe o macho. É isso mesmo, pessoal, a fêmea escolhe o macho, tá vendo? Não é só com a gente não, é com os pássaros também, tá certo? Então a fêmea acaba escolhendo o macho para reproduzir e ela chama aquele macho para um determinado território e é feito um ninho, tá certo? Eles fazem um ninho no local onde não tenha predadores, um local que seja um local bom para eles fazerem um ninho, tá certo? E inicia-se um ritual de acasalamento, onde a fêmea se prepara para o macho e o macho começa a fazer o cruzamento com aquela fêmea, beleza? Várias espécies separam seus territórios e fazem esse ritual. Uma referência importante, nesse período de reprodução, quando a fêmea fica chocando os ovos, o macho é responsável por alimentá-la. Isso mesmo. O macho, olha só pessoal, tô dando a dica aqui para as mulheres, não deixa por onde vocês verem isso, pelo amor de Deus. Então, os machos eles vão pegar sementes e insetos para as fêmeas, tá certo? E eles ficam no alto da copa das árvores cantando, os machos. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para mostrar que aquele território é deles, né? Para evitar que outros machos entram naquele território, para eles inibir os possíveis problemas ali do seu acasalamento. Feito isso eu vou explicar na natureza, também vou explicar em ambiente doméstico, tá gente? Feito isso, passando o período, cerca da contagem de dias para o nascimento dos filhotes, o macho ele vai lá e ajuda a alimentar os filhotes também. A fêmea também vai procurar alimento para os filhotes, sendo que nos primeiros dias a fêmea fica muito tempo no ninho para aquecer eles. Então a responsabilidade de alimentar aquela fêmea, aqueles filhotes, é mais do macho, tá certo? Depois a fêmea, com um filhotinho crescendo, ela começa a fazer esse manejo. Outra informação importante, gente, às vezes o casal faz a segunda e a terceira ou talvez até a quarta postura naquele ninho, mas algumas vezes os filhotes crescem, eles abandonam aquele possível território ali e fazem uma nova postura até esses filhotes ficarem mais velhinhos, assim, mais adultos, em outro local, tá certo? E você faz esse ciclo durante o período de reprodução dos pássaros, que variam dentro de algumas espécies, tá certo? Nós temos os silvestres que sempre aqui aprontam em outono, verão e primavera, né? Principalmente verão, primavera, e começa a reproduzir até o finalzinho do verão reproduz. E os exóticos, alguns exóticos reproduzem também no frio, justamente porque eles vêm já com a genética de outro país que é frio, né? Outros países que são países frios têm mais facilidade para reproduzir no frio, tá certo? Falando sobre esse
ciclo dentro de criadouros, tá certo? Aí já muda muita coisa. Bom, para você fazer o teu criadouro, para você conseguir ter uma boa reprodução, a coisa mais importante que você tem que prezar é um local. Você tem que investir num local onde você consiga deixar o teu criatório tranquilo, isolado, para que você imite a natureza. Lembra que eu falei que as fêmeas fazem o ninho nos locais mais tranquilos, mais isolados, para que elas não tenham problemas com predadores? A gente tem que trazer esse conceito para o ambiente doméstico, entendeu? Vamos fazer o nosso criadouro num local que seja mais tranquilo, onde tenha pouca movimentação de pessoas, onde você seja o cuidador desse criatório, tá certo? Você pode ter um funcionário, até sua esposa de vez em quando entrar no criadouro, não tem problema. Agora, ficar toda hora gente indo lá, uma coisa batendo, fazer o criatório onde tem lavação, isso até pode ser que dá certo uma postura, duas posturas, mas você não vai ter aquele sucesso que você teria se você fizer o local tranquilo, tá certo? Então você tem que prezar pelo seu local do seu criadouro para você conseguir ter sucesso na sua reprodução. Depois, gaiolas. Pode reproduzir em qualquer gaiola, João Fernandes? Pode, mas não deve. Por quê? Uma gaiola específica para reprodução, ela vai te dar vários benefícios. Ela vai dar o benefício do filhote quando tiver lá os seus 13, 14, 15 dias de vida, não fugir da gaiola. Porque normalmente as gaiolas já têm um padrãozinho de uma talinha mais larga, um passarinho pode fugir, o filhote você pode se incomodar. Então adquira as gaiolas específicas para a reprodução do seu plantel, tá certo? Outra coisa, nas gaiolas é bom que você tenha aqueles puxadores, tá certo? Que você tenha aquelas facilidades para conseguir ter reprodução no seu plantel, onde o local do ninho tem uma abertura para você consiga fazer manutenção ali nos teus filhotes e tal, e você consiga ter sucesso nesse trabalho. Outra coisa, pessoal, bom, pergunta que todos fazem, né? Na natureza eles andam em bando fora da temporada. Olha só a dica que eu estou dando para vocês. E na temporada eles se separam para que a fêmea possa fazer o seu ninho, o casal faça o seu ninho também. Podemos reproduzir isso para o nosso ambiente, lembrando que algumas espécies são muito agressivas para você fazer isso em gaiolas, então talvez tenha que fazer em viveiros, como curiós, bicudos e azulões. Fora isso, você tem outras espécies de pássaros que você pode fazer em gaiolas com mais tranquilidade, tá certo? Então nós estamos imitando a natureza. Eu já estou fazendo esse manejo nessa temporada e acredito que terei mais sucesso do que a temporada passada, colocando as fêmeas todas juntas num voador e vou fazer um viveiro aqui, já vou passar elas para o viveiro. Aquela grande pergunta, como escolher um macho galador? Um macho, para ser galador, ele tem que ter alguns requisitos. Quais são eles, tá certo? Ele tem que ter mais de 12 meses de idade, onde o macho já se torna um macho adulto, possível galador, porque ele já consegue encher o ovo. Depois de 12 meses de idade, ele tem que ter o segundo requisito, ele tem que ser fogoso. Não adianta você separar um macho frio para você conseguir a sua reprodução, tá certo? Outro requisito que o macho galador tem que ter, ele ir para cima das fêmeas, ele ir, por exemplo, ter uma característica de cruzo visível. Por exemplo, eu que trabalho com coleiros, eu tenho um coleiro aqui que quando ele esquenta, ele começa a cruzar milho, cruzar jiló, cruzar pepino. Então eu sei que é um macho que ele vai para cima, o espigão dele salta e ele fica fogoso demais. Que é espigão, para quem não sabe? Espigão é a cloaca do macho que fica saltada para fora, ou seja, os machos eles não têm pênis, tá? E nem as fêmeas têm vagina. O pássaro ele é diferenciado, tá? O pássaro ele tem toda a sua estrutura, vamos falar assim, sexual no ânus, tá certo? Então eles têm toda a estrutura sexual ali. A fêmea também e o macho também tem. Então ele fica com a cloaca saltadinha para fora, né? Ele tem aquele tipo espigão que fica a peninha para fora, fica bem saltado, porque ele vai utilizar esse recurso para inserir o sêmen que produz o seu corpo na fêmea, tá certo? Vamos falar
Já falamos do galador, ele tem que ter essas características e, em último caso, também ele consiga encher ovos. Para que ele consiga encher ovos, você tem que testar se ele consegue tirar filhotes. Isso daí você tem que testar na prática, não tem nenhuma teoria para isso. Temos o local do criador para você reproduzir. Temos as gaiolas específicas para você reproduzir. Temos o manejo que você vai fazer, tá? Para reprodução. Facilita-se se você, fora da temporada, colocá-los juntos, tá? Isso vai incentivar as fêmeas a ter o seu instinto materno futuramente, para também não ficar querendo matar os filhotes por causa de fibra, né? As fêmeas ficam fogosas, fica com fibra e quer matar o filhote. Então já é outra coisa que te ajuda na tua reprodução. Passamos isso, temos o macho galador. E aí temos as fêmeas. As fêmeas também, a partir dos 12 meses aí, estão aptas para ser mães. Quanto mais jovens, mais cheias de manias, normal, tá? Outra coisa, para você conseguir ter sucesso na sua reprodução, você tem que fazer tudo isso e mais outra coisa que eu vou te falar. Na produção dos ovos, nós temos a utilização do cálcio exacerbada, ou seja, a utilização do cálcio ela é muito intensificada nesse período para a produção do ovo. Imagina uma fêmea produzir um ovo, ela tem aquela casca é cálcio puro. Como que ela consegue isso? Com outras fontes de cálcio. Osticiba, crite mineral, tá certo? Algumas vitaminas com cálcio também, e você tem que intensificar esse seu trabalho, tá? Farinhada de ostra, entre outros minerais que possuem cálcio, tá bom? Outra coisa, a utilização de vitaminas, complexos vitamínicos para essa temporada é muito importante para você conseguir ter sucesso. Ou seja, fora da temporada, uma vitaminazinha aqui, outra ali, a gente que é criador, a gente cuida com carinho. Mas na reprodução, pessoal, não pode faltar um complexo vitamínico, tá bom? Qual que eu vou usar, João Fernando? Pessoal, eu não posso passar posologia de remédio para vocês, tá certo? Mas vocês sabem que passarinheiros utilizam alguns complexos famosos aí para reprodução, tá bom? Temos o local adequado, temos as fêmeas ambientadas, temos o macho galador, temos as gaiolas adequadas, temos a utilização de complexos vitamínicos e a intensificação de farinhadas e alimentação na temporada de reprodução, tá certo? Isso eu falo logo no início, tá? Agora temos a questão do ninho, um detalhe, aquela cereja do bolo. Vou botar o ninho logo no começo, João, porque minha fêmea vai entrar e vai tirar filhotes? É difícil, pessoal. Bom, na natureza eles fazem ninho em alguns dias, poucos dias. 1 semana, 2 semanas no máximo, tá certo? Então, como está iniciando a temporada de reprodução, qual que é a dica que eu dou para você? Isso é uma dica peculiar minha, tá? Alguns testes que eu fiz aqui que eu reparei que realmente funciona. Segura um pouquinho para botar os ninhos, tá certo? Se a tua espécie inicia o ciclo em setembro, comece a colocar os ninhos em outubro. Por quê? Você vai estar preparando a fêmea com o canto do macho, através do canto do macho. E tudo isso que eu já te falei, da temporada para os pássaros, tá certo? Que os pássaros escolhem uma temporada para reprodução de acordo com cada espécie. Nós temos o início das fêmeas com a introdução de farinhadas, de minerais, de vitaminas, tudo isso para dar um empurrãozinho na tua fêmea para fazer o choco. Temos que ter a inteligência para colocar o ninho nas gaiolas, tá certo? Dá uma seguradinha e depois você coloca. Não fica mudando o ninho direto na gaiola. Escolhe o local e deixa lá. Se passar 15 dias, 20 dias, ela não entrar, você troca, beleza? Mas o certo é você segurar ao máximo para que a tua fêmea faça a postura rapidinho, tá bom? Bom, fez isso, pessoal, como deu certo, aí você separa o seu macho, tá bom? Pode deixar o macho junto? Pode, João, mas tem espécies que a fêmea é tão fogosa que ela abandona o ninho porque o macho é muito fogoso. Então você tem que se atentar nesse detalhe também. O nascimento dos filhotes varia de cada espécie, 13, 14, 15 dias, 16, dependendo da espécie. Nos seus filhotes você vai colher. Isso você vai ver em outro vídeo do nosso módulo. Agradeço
E até o próximo vídeo, pessoal!